Campeã de Champions em 2010, eliminando o Barcelona na semifinal e vencendo o Bayern na final, a Inter de Milão de José Mourinho é o time que a gente vai analisar hoje nas nossas táticas retrô. Como a gente bem sabe, o José Mourinho é um cara um pouco retranqueiro e que gosta de times que atacam muito no contra-ataque, em transições rápidas. E isso talvez seja a principal característica daquela Internacional de Milão de 2010, time que eliminou o Barcelona com méritos na semifinal e depois venceu o Bayern na final com um estilo de jogo bem característico do técnico português. Antes da gente começar essa análise, eu já te peço para deixar o seu like, deixar nos comentários próximas equipes que a gente pode analisar, tanto em táticas retrô, quanto também nas nossas táticas atuais. Vai vir uma leva muito grande de táticas retrô, de táticas atuais. As táticas recentes vão demorar um pouco mais por uma questão principal de que os campeonatos europeus estão começando agora, ainda estão muito em amistosos, e para analisar eu gosto mais de analisar jogos da temporada normal. Amistoso acaba que o time faz muitos testes, então a gente vai esperar realmente os campeonatos começarem de fato mesmo. O Campeonato Brasileiro já voltou com a corda toda, então os principais times que vão vir agora, atuais, vai ser realmente do Campeonato Brasileiro, campeonatos que já estão decorrendo mesmo. E aí, por isso, a gente vai aproveitar para trazer algumas táticas retrô, entre elas essa Inter de Milão, dentre outras que vocês estão pedindo bastante. Podem ficar tranquilos que as principais vão vir, até porque vai vir uma leva muito grande, tá, galera? Nas próximas semanas, vou deixar alguns vídeos já prontos aí para vocês. Mas chega de enrolação, bora analisar como funcionava essa Inter de Milão do Mourinho. Aqui o primeiro jogo entre Inter e Barcelona, a gente vai analisar o jogo contra o Barça, ida e volta, e também a final contra o Bayern. A gente viu muito uma Internacional de Milão jogando no estilo que o Mourinho gosta muito, um 4-2-3-1. E aí a gente tinha o Zanetti como lateral esquerdo, Walter, Samuel e Lúcio como dupla de zaga, Maicon pelo lado direito, Cambiasso e Thiago Motta como dupla de volantes, ambos protegiam muito a defesa, Pandev pela esquerda, Sneijder pelo meio, Eto'o como um ponta direito que centralizava muito, e mais à frente, Diego Milito. E aí a gente pegando essa mesma imagem, dá até pra gente em alguns momentos, principalmente nesse jogo contra o Barcelona, contra o Bayern nem tanto, fazer isso aqui, ó. Algumas vezes ver o time numa linha de 5 lá atrás, com o Maicon na lateral direita, o Zanetti virando quase que um terceiro zagueiro, e o Pandev entrando como um lateral esquerdo. E aí o Sneijder fazia uma tria de meio campos junto com o Thiago Motta e o Cambiasso, e o Eto'o fazendo quase que uma dupla realmente com o Diego Milito. Mas a armação do time em si era realmente esse 4-2-3-1, em que o Pandev voltava muito aqui pelo lado para marcar, porque o Daniel Alves era um lateral que subia muito naquele time do Barcelona. Time do Barcelona que vai vir, tá, galera? Sei que vocês pedem muito. Barcelona vai ser um time que a gente vai analisar nos próximos vídeos. O Eto'o era um ponta direita que voltava muito para ajudar na marcação e que no momento ofensivo afundava muito para o centro. Isso liberava muito espaço para o Maicon atacar quase que como um ponta pelo lado direito. Normalmente Cambiasso e Thiago Motta ficavam realmente mais recuados. O Sneijder organizava o jogo e o Pandev atacava pelo lado esquerdo, já que o Zanetti ficava muito preso na defesa. Se a gente analisar o primeiro gol da Inter de Milão, que é um gol de empate, o Barcelona é quem abre o placar naquele jogo, a gente vai ver uma bola alçada lá na frente, em que o Eto'o domina, e a gente já vê a presença do Maicon atacando muito. Era um lateral que apoiava muito pelo lado direito, principalmente porque o Eto'o centralizava e isso abria espaço para o Maicon. Os dois fazem boa tabela e o Eto'o vai conduzir essa bola até a linha de fundo e fazer o cruzamento para o centro da área, onde vai ter o Diego Milito, atacante de muita mobilidade, era muito rápido, era um jogador que não era tão forte ou mesmo muito alto para bolas aéreas ou para fazer pivô, mas tinha muita facilidade para se movimentar, faz uma boa movimentação no lance e tocar essa bola para o lado esquerdo, onde o Sneijder vai atacar o espaço vazio. A defesa do Barcelona acabou deixando esse espaço, né? Erro de marcação do Daniel Alves. O Sneijder já chega finalizando e empata o jogo para a Inter de Milão. Já no segundo tempo, a gente vai ver o gol da virada da Inter de Milão, jogada individual do Sneijder muito bem no jogo. E aí ele faz um lançamento realmente para um Diego Milito que atacava muitos espaços, era um atacante que tinha muita velocidade. E a gente vai perceber tanto o Eto'o muito centralizado, quanto também esse apoio ofensivo do Maicon, que era extremamente importante nessa equipe. A bola vai mais para o lado direito e o Diego Milito continua a sua corrida acompanhando a bola e vai aparecer aqui quase que como um ponta direito. Vendo isso, o Maicon vai centralizando. E aí o Diego Milito toca para o Maicon já dentro da área, ele domina,
consegue conduzir ainda por um tempinho e finaliza fazendo gol. O Maicon, que era muito ofensivo naquele time, fazia muitos gols, aparecia muito na área, aparecia muito na linha de fundo, lateral de muita veia ofensiva, foi importante também na seleção brasileira, naquela Copa do Mundo do mesmo ano. Já no terceiro gol, a gente vai ver uma Inter de Milão pressionando muito a saída de bola do Barcelona, um perde pressiona, e aí o Thiago Motta recupera a bola sobra para o Eto'o, que vai fazer um cruzamento, e o Sneijder mais uma vez atacando o espaço, mais uma vez um erro de marcação do Daniel Alves, ele aparece sozinho, cabeceia até feio, mal, mas a bola vai sobrar para o Diego Milito, que vai marcar o gol dele, cabeceio sozinho, totalmente abandonado pela defesa do Barcelona, deixando a Inter de Milão com uma boa vantagem para o segundo jogo, 3-1 em cima do Barcelona, para o jogo ser decidido lá no Camp Nou. E aí no segundo jogo, boa vantagem da Inter de Milão, e o José Mourinho faz uma única mudança, a entrada do Kivu como um meia esquerda no lugar do Pandev. O Pandev era um pouco mais ofensivo, e aí o Kivu, que naturalmente era um lateral, um meia esquerda mesmo, mas era mais defensivo, contribuía mais taticamente, entra no jogo para marcar esse lado esquerdo. E aí a gente vai ver mais uma vez a defesa com Maicon, Lúcio, Samuel e Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta, Eto'o, Sneijder e Kivu, lá na frente Diego Milito. Porém, o jogo acabou sendo condicionado por uma expulsão ainda muito cedo do jogador Thiago Motta. Ele é expulso ainda no primeiro tempo e a Inter de Milão teria que jogar o jogo todo com um a menos. Com isso, a gente vê uma Inter de Milão que dali para frente jogou de uma maneira até diferente, jogando com 6 jogadores atrás, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na defesa e 3 jogadores à frente, marcando muito o meio-campo do Barcelona, que era a principal característica daquele time, com Xavi, Iniesta e Busquets, muitas vezes o Messi entrando aqui. Então os três faziam um triângulo muitas vezes, tentando barrar esse meio-campo, essa armação do Barcelona, que em desespero não conseguiu virar o placar, não conseguiu virar o agregado. E antes disso, né, antes dessa formação com 6 jogadores na defesa e 3 à frente, a gente viu mudando o seguinte. Não tem uma imagem clara para a gente ver isso, mas a gente viu o Zanetti se tornando uma dupla de volantes ao lado do Cambiasso e o Kivu virando realmente um lateral esquerdo. E aí o Sneijder e o Eto'o ficavam junto do Cambiasso e do Zanetti, então era um time que marcava num 4-4-1 antes de virar esse 6-3, né? Com o resultado em cima do Barcelona, a Inter de Milão chega à final contra um Bayern de Munique, que era um time muito forte, muito ofensivo, que não à toa depois vem a vencer a Champions em anos seguintes. Então era um jogo muito difícil para a Inter de Milão. E aí o que o Mourinho faz? O Mourinho faz exatamente o que fez quando o Thiago Motta foi expulso. Porém, tendo novamente a oportunidade de colocar 10 jogadores de linha em campo, ele vai com Zanetti e Cambiasso, dupla de volantes, Eto'o, Sneijder e o Pandev volta para a equipe pelo lado esquerdo, Kivu abaixa como lateral esquerdo, Samuel, Lúcio, Maicon, lá na frente Diego Milito. Foi uma equipe que jogou com linhas muito próximas, muito compactas. Muitas vezes durante o jogo, se você ver melhores momentos ou conseguir o jogo todo, você vai ver o Cambiasso ou o Zanetti entrando quase que como zagueiros mesmos ao lado de Lúcio e Samuel. O Pandev ajudando muito o Kivu e o Eto'o e o Maicon dobrando pelo lado direito. Sneijder algumas vezes até marcando quase que como volante e realmente só o Diego Milito lá na frente. E aí o primeiro gol vem exatamente dessa forma. Bola alçada lá na frente, né? Um lançamento longo, bola espirrada. Diego Milito vence a primeira bola e consegue tocar para o Sneijder, que fica com a segunda bola. E aí o Diego Milito já ataca o espaço deixado pelo zagueiro que saiu para competir com ele. O Sneijder, que era um excelente armador, faz um toque muito perfeito. E aí o Diego Milito sai sozinho contra o goleiro. E aí a gente já vê o De Michelis, que era zagueiro daquela equipe, tendo que correr atrás do Diego Milito, mas ele era muito rápido, atacante muito móvel, que foi muito bom naquela temporada, realmente o auge do Diego Milito. Ele sai sozinho contra o goleiro, consegue a finalização, chuta e abre o placar para a Inter de Milão. Isso forçava o Bayern a ter que sair muito mais, ter que atacar com muito mais veemência. Isso deixava espaço, coisa que o Mourinho ama, né? Para poder contra-atacar em alta velocidade. Dessa forma vem o segundo gol. Mais uma vez o Bayern tentando atacar com muitos jogadores. Bola sobra para o Diego Milito. E aí a gente já vê lá na frente só ele e o Eto'o, que era esse ponta que centralizava muito.
Diego Milito vai para a jogada individual, só 4 defensores do Bayern de Munique, ele corta para o meio e aí o zagueiro fica na dúvida se ele vai tocar ou finalizar. Ele faz um bonito corte, deixa o Van Buiten aqui jogado às traças e aí sai mais uma vez com muito espaço contra o goleiro, finaliza muito bem, amplia 2-0 para a Inter de Milão, campeã da Champions naquele ano. Era um time com muitas características realmente do José Mourinho, que gosta muito dessa formação em 4-2-3-1, é muito adepto dela, porque consegue marcar com 2 volantes de muita marcação, de muito combate no meio-campo, que protegem bem as linhas defensivas, laterais que muitas vezes apoiam bem ao ataque. Nessa Inter de Milão, o principal era o Maicon, realmente como lateral que atacava muito, até porque o Eto'o, como entrava muito para o centro, né, um atacante de formação que atuava como ponta naquela equipe, deixava o espaço para o Maicon atacar. Então era um time muito bem organizado defensivamente e que tinha características muito próprias ofensivamente, tinha muita qualidade nessa Inter, então mesmo o adversário sabendo, os jogadores sabiam se virar muito bem, Maicon, Eto'o, Sneijder e Milito, que eram os principais nomes do ataque. Muitas vezes também o Pandev, que tinha muita liberdade pelo lado esquerdo, ele algumas vezes até atacava mais a linha de fundo, porque o Zanetti, que era no time titular, o lateral esquerdo, apoiava menos um pouco, mas era um cara que também se movimentava muito. Então bora pro seu UFC 26 para a gente ver como você consegue armar essa equipe aí no seu jogo, no seu modo carreira. No esquema 4-2-3-1 aberto, esquema característico de José Mourinho, do treinador português, estilo de armação contra-ataque, como a gente viu, era uma equipe que atacava em transição rápida, com jogadores atacando muito as costas da defesa do adversário, porque era muito compacto defensivamente. A altura da linha em 50, era um time muito compacto, que jogava com um bloco médio baixo ou bloco baixo, extremamente característico realmente do José Mourinho. Nas funções e focos, Júlio César, que naquela temporada foi considerado o melhor goleiro do mundo, fica com a função de goleiro, foco em defesa, saída com os pés ou jogar como líbero, controlando o espaço atrás da defesa, nunca foi característica do Júlio César, mas era um goleiro que debaixo das traves fazia muitos milagres. Na sua dupla de zaga, tanto Lúcio quanto Walter Samuel, defesa, foco em defesa. Caso você queira, o Lúcio dá até para você deixar como sai jogando. Era um zagueiro que saía muito para o ataque, que algumas vezes até aparecia tentando armar, mas isso era raro, ele normalmente não se posicionava como um zagueiro armador, mas muitas vezes era um zagueiro que saía conduzindo a bola e aí armava. Então pode deixar ele como defesa e foco em defesa, e aí quando você tiver com ele, com o cursor, né, tiver com a bola sobre a posse do Lúcio e você quiser se aventurar, aí sim você vai conseguir reproduzir o que era aquele baita zagueiro brasileiro. Zanetti como seu lateral esquerdo, função de ala, foco em apoio, era mais defensivo, algumas vezes até apoiava centralizando um pouco mesmo, porque era destro e jogava como lateral esquerdo, ele que era lateral direito, mas com o Maicon jogando muito bem, foi jogado para a lateral esquerda, mas era um lateral mais defensivo do que o Maicon, mas também sabia apoiar muito bem, Zanetti, excelente lateral. Já o Maicon pelo lado direito, esse fica com a função de ala atacante, foco em ataque, atacava muita profundidade, atacava muito pela ponta direita, quase que como um ponta mesmo, atacava muito a linha de fundo e algumas vezes até entrava na área para finalizar, como a gente viu, foi um dos autores do gol contra o Barcelona. Tanto o Cambiasso quanto o Thiago Motta pode deixar ambos com a função de contenção, foco em defesa, porque eram volantes que protegiam muito a defesa da Inter de Milão, tinham pouca liberdade para chegar ao ataque, tinham pouca liberdade para se movimentar próximos da área do adversário, e muitas vezes eram realmente volantes atrás do Sneijder. Em alguns jogos, principalmente no campeonato italiano, você até poderia ver o Thiago Motta tendo um pouco mais de liberdade na armação, e aí seria meio que um armador recuado foco em defesa, e o Cambiasso como um volante oportunista, porque poderia aparecer dentro da área, mas isso era mais raro, normalmente, principalmente em jogos de Champions, em que o José Mourinho gostava que os dois ficassem mais presos, e é o que a gente está reproduzindo aqui, pode deixar ambos com a função de contenção, foco em defesa. Pandev pelo lado esquerdo, meia aberto, foco em apoio, era um cara que pelo lado esquerdo tinha liberdade para ir para a linha de fundo, tinha liberdade para centralizar e ajudar na armação, ou até mesmo para entrar na área e finalizar. Então, para a gente
ter ele mais próximo do que fazia pode deixá-lo como meia aberto, foco em apoio. Já o Sneijder pelo meio era realmente o armador daquela equipe, o meia criativo, o cara que organizava os contra-ataques, pode deixá-lo como um armador, foco em equilibrado. Eto'o pelo lado direito, como a gente viu no momento defensivo, ajudava na marcação, ajudava a defender, mas no momento ofensivo centralizava muito no ataque. Para isso, pode deixá-lo como cortar para dentro e foco em ataque. E lá na frente, Diego Milito, cara com muita liberdade de movimentação, muita velocidade, fica com a função de centroavante, foco em ataque. Era uma equipe que ainda tinha no banco muitos jogadores de qualidade, como a gente viu o Kivu, era um cara que fazia lateral esquerda, muitas vezes até essa meia esquerda, formação como lateral e muitas vezes fazia até a função de zagueiro, então era muito mais defensivo do que o Pandev, foi muito utilizado e foi o titular na final como lateral esquerdo. Tinha ainda na zaga Materazzi e o Córdoba, eram zagueiros muito bons no seu auge, mas que naquele ano já eram um pouco mais velhos, um pouco mais decadentes e entravam realmente para dar experiência e ajudar no momento em que o time precisava defender mais, segurar resultado, como foi no segundo jogo contra o Barcelona. Tinha ainda o Stankovic, aí um volante de muito mais movimentação, que ajudava na armação, encostava mais no Sneijder e que tinha muita boa finalização de fora da área. E o Montari, esse era muito mais marcação, muito mais defensivo, muito mais físico, também entrava muito naquela equipe. E Balotelli, começando a sua carreira, aí um atacante para entrar, para segurar, para fazer um Salcedo, entrava como ponta, entrava como centroavante. Naquela época, Balotelli era o bicho, filho. O cara entrou muito naquela campanha e fez bons jogos, ainda surgindo na Inter de Milão, início de carreira de Mário Balotelli. Então tá aí para você reproduzir no seu jogo, espero que tenham gostado, né? Vocês pediram muito essa Inter de Milão do Mourinho, que representa muito bem o que é o treinador português, que agora estará no Real Madrid. Vai ter vídeo, tá? Podem ficar tranquilos, depois que o Real Madrid começar a jogar. Mas essa Inter de Milão é talvez dos times que o Mourinho treinou, a que melhor representa o que é o treinador português. Espero que tenham gostado. Mais uma vez te peço para deixar o like, compartilhar nas redes sociais, compartilhar com seus amigos, deixar nos comentários próximas equipes para a gente trazer. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado, tamo junto, valeu, é nóis.